irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor. Nós paramos aqui em Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 7, com o tema José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Vamos lá para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor, que diz assim: Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai e diz-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desde a mim e não demores. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém e estará perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim vêm a minha boca e vos fala, e fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, beijou a todos os seus irmãos, e choraram sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Versículo de número 16. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize aos teus irmãos e fazei isso, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho, todos lhe deu a cada um mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. 5 mudas de roupa. E ao seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai e para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse: não o contentais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. Então lhe anunciaram: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra de Faraó. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó com seu pai. E disse Israel: basta ainda, vive meu filho José, e o verei antes que morra. Capítulo de número 46. José e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Becê, e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Isaque em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros de Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele.
os filhos e as filhas dos seus filhos com ele, as filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezron e Carmi. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Geson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez, Zelá, e Onã. Porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Issacar: Tolá, Puva, Jó e Zinron. E os filhos de Zebulon: Zered, Elon e Jalel. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jalel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e as suas filhas foram 33. Versículo de número 16. E os filhos de Gade: Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Aser: Imna, Isvar, Isvi, Beris, Será, ou Sera, a irmã deles. Os filhos de Beris: Heber, ou Eber, e Malquiel. Estes são os filhos de Zipa, ao qual Labão deu a sua filha Lia, e deu à luz a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, e todos 14 almas. E os filhos de Dan: Uzim. E os filhos de Naphtali: Jazael, Guni, Jazé e Silém. Estes são os filhos de Bila, o qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu à luz a esses a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram a Jacó, ao Egito, que saíram de seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 76 almas. E os filhos de José que tinham nascido no Egito eram 2 almas. Todas as almas eram da casa de Jacó que vieram ao Egito, eram 70. Versículo de número 28. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante de si a José para encaminhar a Gozém, a chegarem na terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro, e apresentando-lhe lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos: a casa de seu pai. Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram os homens de gado desde nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Capítulo de número 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então José veio e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que tem são vindo da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, e a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais Faraó: